E aí pessoal, Daniel Gottfriedson aqui de novo no canal Jesus em Mim. O propósito desse canal, eu queria relembrar, é justamente de repartir com vocês sobre a vida simples, prática e intensa que nós temos sido chamados para viver com Cristo. E dentro desse propósito, eu queria repartir com vocês algo que tem ardido no meu coração, que Deus tem falado muito comigo e que na verdade é muito pessoal porque tem a ver com a história da minha vida. Quando eu era adolescente, lá pelos meus 12, 13 anos, se criou um medo muito grande de cantar em público. Por mais que eu amasse louvar o Senhor e cantar para Ele, se tivesse um grupo de mais de 5 pessoas, eu já não conseguia, por causa desse medo, cantar na frente daquelas pessoas. E de fato esse medo durou durante toda a minha adolescência e a origem dele foi porque eu acolhi um dia algumas palavras que foram ditas sobre a minha vida. Eu ouvi que uma pessoa disse que eu não sabia cantar e que minha voz ela era feia, e aquilo entrou com um peso tão forte que eu criei um medo de cantar em público. Vários anos depois, perto dos meus 17, 18 anos, eu estava na casa de uma amiga e comecei a cantar sem me dar conta de que tinha alguém ouvindo. Eu comecei a cantar na cozinha dessa minha amiga e aí uma outra amiga estava ouvindo que eu estava cantando e ela disse: "Bah, Dani, como a tua voz é bonita, tu devia cantar mais." Aquilo foi tão forte na minha vida, Deus usou a vida dessa minha amiga para curar a minha vida. Talvez ela nem tenha ideia disso, de como ela foi usada por Deus, mas naquele momento, aquelas palavras, elas entraram com um peso maior do que aquelas outras que eu tinha ouvido. No início da minha adolescência ali eu fui curado. E por mais que a minha voz não seja a mais bonita de todas, não seja grandes coisas, hoje eu tenho liberdade para cantar e louvar o Senhor diante de qualquer pessoa em qualquer lugar, porque eu fui curado por causa das palavras de alguém. Por mais que essa seja uma história bem pessoal, o princípio por trás dessa história, ele se aplica não apenas na minha vida, mas na vida de todos. Olha o que fala em Provérbios 18, 21. Esse texto é muito forte, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Olha que sério, vocês percebem o quão sério é o que nós falamos? Está dizendo aqui que a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, aquilo que nós falamos, as palavras que nós proferimos sobre outras pessoas, elas podem ser vida ou morte. Tiago fala bastante sobre isso, sobre o poder da língua. Olha só o que ele fala aqui em Tiago 3,6, diz assim que a língua, ela contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Cara, é muito forte. Também diz um pouco mais pra frente, versículo 9, fala o seguinte: com ela, com a língua, né, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Então vocês percebem que das nossas palavras pode proceder bênção ou maldição. Nós podemos gerar na vida dos outros vida ou morte. E é justamente essa reflexão que eu quero levar a cada um de vocês nesse vídeo. As nossas palavras têm gerado vida nos outros ou têm gerado morte? Nós temos sido daquelas pessoas que edificam os outros ou que destroem com as nossas palavras? Elogios, palavras de encorajamento, palavras de edificação, ressaltarmos os aspectos positivos das outras pessoas, claro que sem mentir, né, falando a verdade, mas destacarmos os dons, os talentos, as virtudes dos outros. Tudo isso gera vida. Em contrapartida, piadas de mau gosto, brincadeiras que depreciam os outros, ofensas, críticas, tudo isso destrói o outro. Eu tenho percebido que nos últimos anos o mau uso das palavras ele é uma das principais causas de destruição e divisão nos relacionamentos, nas famílias e inclusive entre congregações. Isso é muito sério. O que as nossas palavras têm feito na vida dos outros? Tem edificado ou tem destruído? Um autor chamado Todd White, ele fala o seguinte: criticismo, reclamações e fofocas são palavras do próprio inferno. Olha que forte isso! A palavra proferida pela boca de um filho de Deus será sempre boa para edificação, encorajamento e ânimo. Um dia eu decidi que queria fazer o máximo possível para edificar os outros. Queria me esforçar o máximo possível para que as minhas palavras trouxessem vida nos outros, que fossem palavras de encorajamento, de ânimo, que desenvolvessem as habilidades e os talentos dos outros. E eu queria encorajar você a fazer a mesma reflexão. Que tipo de pessoa você tem sido?
daquelas pessoas que edificam os outros com as suas palavras, que geram vida, ou daquelas pessoas que destroem os outros com as palavras e geram morte. Quero te animar em nome de Jesus para que, se tu reconhece que talvez as tuas palavras não tenham gerado vida, sempre há tempo de arrependimento, de mudança de atitude e para acertar com essas pessoas que talvez tu tenha ofendido. Quero te animar em nome de Jesus, que as tuas palavras, que nós possamos dizer como Jesus fala lá em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Graça e paz, em nome de Jesus.